O professor Luiz Marques, ele é uma das pessoas hoje que detém maior conhecimento, maior dados sobre a questão das mudanças climáticas. O seu tema é emergência climática, da geofísica à sociofísica. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado também com essa oportunidade de estar ao lado de especialistas e sobre pessoas com um enorme conhecimento do assunto. Então, basicamente, essa questão da geofísica, sociofísica, é um trabalho que eu fiz há algum tempo atrás e que mostrava exatamente que havia, digamos assim, uma necessidade não apenas de nos basearmos no conhecimento científico, mas também associar esse conhecimento científico a um conhecimento mais aprofundado da parte dos cientistas, dos grandes impasses sociais, socioeconômicos que nós temos. Eu vou procurar trabalhar agora de uma forma muito específica a partir desse conceito de emergência climática e geopolítica, com essa primeira ideia, né? Quer dizer, há um fracasso do Acordo de Paris e há, ao mesmo tempo, uma aceleração do aquecimento e uma coisa, evidentemente, está imediatamente associada a outra. Porque todo o trabalho de contenção do aquecimento global está baseado na Convenção Quadro sobre as Mudanças Climáticas, que geraram os 26 COPs, né, de 95 a 2021, e é claro que houve um fracasso em relação a isso, né? Então, a COP27, que vai ocorrer agora em novembro, no Egito, ocorre no momento da maior crise da governança global desde o fim da Guerra Fria, como já disse o embaixador Romeu Barbosa, de resto, e a COP28, um pouco ironicamente, ocorrerá nos Emirados Árabes Unidos, um país no qual 30% do seu PIB provém da indústria do petróleo e do gás. É quase que um escárnio, digamos assim, em relação à questão exatamente da transição energética. Bom, por que eu falo em fracasso, né? Não se trata de um termo retórico. Por definição, o fracasso ocorre quando não se avança na direção da meta almejada, né? E a meta da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas estava claramente definida no artigo 2 dessa convenção. Dizia: o objetivo último desta convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos relacionados que a Conferência das Partes possa adotar é alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que evite interferências antrópicas perigosas no sistema climático. Bom, não houve nem estabilização e não houve exatamente essa possibilidade de evitar interferências antrópicas perigosas no sistema climático. Portanto, nós estamos claramente diante da definição mesma de fracasso, né? E nós podemos ver através, por exemplo, desse primeiro, vamos dizer assim, argumento sobre esse fracasso, né? Então, não houve estabilização, mas, ao contrário, houve aceleração do aumento dessas concentrações atmosféricas de CO2, de dióxido de carbono. Então, vocês vejam nesse gráfico, que se mostra de 1960 a 2020, o aumento das concentrações de partes por milhão de CO2 na atmosfera era de uma parte por milhão nos anos 60, 70. Nos anos 80, 90, passou para 1,5 partes por milhão por ano, na média, e passou, no primeiro decênio do século XXI, a um crescimento de 2 partes por milhão por ano, na média desse decênio, e, finalmente, no segundo decênio do século, nós passamos para 2,5 partes por milhão por ano, na média desse decênio, né? E se nós superpusermos esse aumento das concentrações, essa aceleração do ritmo das concentrações, à sucessão das COPs, nós vemos exatamente isso, tá certo? Ou seja, que quando houve a assinatura, né, a proclamação, vamos dizer assim, da Convenção Quadro das Nações Unidas na ECO 92, a atmosfera estava mais ou menos com 355, 356 partes por milhão na atmosfera de CO2, de moléculas de CO2. Quando nós chegamos em 2021, nós estamos mais ou menos em 417. É uma pequena variação anual, mas vamos dizer, na média, 415, 417, às vezes chegou a 421 já em 2021. Então, é claro que houve um aumento enorme e vocês percebem, portanto, que a sucessão dessas COPs, até a COP 26 do ano passado, nós aumentamos exatamente aquilo que eu disse para vocês, 0,9 partes por milhão por ano nos anos 60, 1,3 nos anos 70, 1,5 nos anos 80 e 90, 2 partes por milhão no primeiro decênio e 2,4 partes por milhão no segundo decênio.
Então, claramente, isso caracteriza um fracasso, né? Em segundo lugar, um segundo argumento em relação ao fracasso, não há transição energética vista, né? Houve mais emissões de CO2 associadas à geração de energia nos últimos 30 anos, ou seja, exatamente desde a Convenção Quadro, de 92, do que em todo o período que vai do começo da Revolução Industrial até 1990. Né? Como mostra esse gráfico aqui, houve, de 1751 a 1900, 784 gigatoneladas de CO2 emitidos na atmosfera, 48%, e de 91 a 2019, 831 bilhões de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera, portanto, mais da metade, 51,5%. Terceiro elemento fundamental, que mostra que não há transição energética à vista, é que nos últimos 6 anos, ou seja, exatamente a partir do momento em que o Acordo de Paris entrou em vigor, apenas os 60 maiores bancos do mundo, bancos privados, hein? Não estou falando de bancos públicos, bancos privados, investiram 4,6 trilhões de dólares na indústria de combustíveis fósseis. Então, portanto, não há um total descontrole do sistema econômico em relação à transição energética. Um quarto argumento, os países projetam produzir mais do dobro de combustíveis fósseis consistente com o aquecimento de 1,5 graus Celsius até 2030, isso consta nesse último relatório, que surgiu agora em 19 de setembro de 2022, que se chama Global Registry of Fossil Fuel Emissions and Reserves. Trabalho muito interessante que foi feito, que mostra exatamente as projeções de investimentos dos países, de forma geral, tanto estados quanto corporações, em combustíveis fósseis até 2030. Quarto, a mesma coisa ainda, isso, na verdade, reitera um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o relatório do ano passado, que se chama de Production Gap, né? O intervalo de produção, ou descompasso de produção, onde se diz exatamente que os governos planejam produzir mais do dobro da quantidade de combustíveis fósseis em 2030, do que seria compatível com limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius. Esse descompasso, né, esse gap de produção, permaneceu inalterado desde nossa primeira análise em 2019. Né? Esse aqui é o segundo relatório, o primeiro foi em 2019. Um quinto argumento, como disse já o embaixador Rubens Barbosa, a guerra da Ucrânia promoveu uma regressão ao carvão. Então, aqui vocês veem que essa regressão, na verdade, ela era um pouco ilusória. Quer dizer, a ideia de que nós tínhamos diminuído a nossa produção de carvão, como aconteceu entre 2013 e 2014 até 2016, percebem que há aqui uma pequena diminuição, e isso aqui suscitou muitas esperanças de que nós estávamos finalmente saindo do carvão. A partir de 2017, 2018, nós percebemos que há uma retomada do carvão. Claro que aqui, com a pandemia, ela diminuiu um pouco, mas vocês percebem que novamente se retoma, então, a produção de carvão em todos os continentes, digamos assim, né? Em todos os grandes países consumidores, né? Então, a China, a Índia, né? Veja, o verde, o preto, outros países da Ásia, os Estados Unidos, a União Europeia e o resto do mundo, nós vemos que praticamente, com exceção da Europa, mas agora, provavelmente com a Ucrânia, a Alemanha voltou muito fortemente ao carvão, a própria Inglaterra voltou ao carvão. Então, em todos esses países ou continentes, houve aumento claro do consumo de carvão. Claro, a China e a Índia, apenas a China já é suficiente, ela é consumidora de 50%, mais ou menos, aproximadamente, de carvão no mundo. Então, um outro ponto que é importante dizer é que o fracasso da Convenção Quadro e do Acordo de Paris explicam as consequências disso, né? As consequências desse fracasso. Em primeiro lugar, nós ingressamos numa segunda fase de aceleração do aquecimento a partir de 2016, com projeções até 2040. E a segunda questão, nós estamos na iminência agora de cruzar esse patamar um pouco fatídico de um aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, né? Então, esse gráfico mostra muito claramente isso. Uma primeira aceleração a partir dos anos 70, mais ou menos, como vocês podem perceber aqui, e uma segunda fase da aceleração a partir de 2016. De tal maneira que, de 1970 a 2015, vejam que antes de 1970 havia já um aquecimento, mas ele era ainda um pouco sinuoso, digamos assim, e a partir de 1970 ele entra numa espécie de inclinação mais pronunciada, com um aquecimento de 0,18 graus Celsius por década, entre 1970 e 2015. Esse é um gráfico da NASA, que tem como período de base a média dos anos 1880 e 1920.
O que fala, então, o James Hansen, que é o maior especialista disso, né, um pouco patriarca dos estudos sobre o aquecimento global, desde os anos 80, desde os anos 70 mesmo, junto com a Makiko Sato, que é uma assistente deles. Esse trabalho que eles publicam em 13 de agosto de 2021 fala: a nossa expectativa é que a taxa de aquecimento global para o quarto de século 2016-2040 seja cerca do dobro da taxa de aquecimento de 0,18 graus Celsius por década durante o período de 1970 a 2015, a menos que se tomem medidas apropriadas. Evidentemente, elas não têm sido tomadas. Portanto, de 2016 a 2040, uma segunda fase da aceleração nos levará a um aquecimento de 0,36 graus Celsius por década. Aqui só recapitulando, portanto, a aceleração recente de 1970 a 2015, 0,18 graus Celsius por década, a aceleração futura de 2016 a 2040, 0,36 graus Celsius por década. O dobro, portanto. Questão segunda, a iminência de que nós temos de cruzar agora, então, agora esse patamar de 1,5 graus Celsius. Vejam que esse último gráfico, o mais recente gráfico que foi publicado agora em 22 de setembro de 2022, mostra uma projeção de que nós passamos em 2023 para cá e em 2024 nós saímos, digamos assim, desse quadro, ou seja, nós superamos 1,4 graus Celsius. Sugerimos que 2024 provavelmente estará fora do gráfico, como o ano mais quente dos registros históricos. O que diz ainda esse trabalho, que é assinado pelo James Hansen, pela Makiko Sato e pelo Reto Rude, que é um outro cientista do Goddard Institute, né, um instituto da NASA. Eles falam: é improvável que o atual Laninha continue ainda um quarto ano. Mesmo um pouco de El Niño, como o aquecimento tropical em 2018 e 2019, que mal se qualificou como El Niño, deve ser suficiente para uma temperatura global recorde. Um clássico e forte El Niño em 2023 e 2024 poderia empurrar a temperatura global para cerca de 1,5 graus Celsius em relação à média de 1880 e 1920. Portanto, e é exatamente, nós estamos, portanto, falando agora de cruzarmos esse patamar entre 2024 e 2030, que é também o que diz a Organização Meteorológica Mundial. O que diz ela, e nós vamos acompanhar a evolução desses prognósticos, de 2020 a 2024, a cada ano ela faz um prognóstico sobre o aumento da temperatura nos próximos 5 anos, né? Então, para o 2020 e 2024, haveria 24% de chances de que pelo menos um ano até 2024 seja ao menos 1,5 graus Celsius mais quente que a média do período pré-industrial, caso eles 1850 e 1900. E, importante, as chances aumentam com o tempo. No ano sucessivo, em 2021, 2025, né, o próximo prognóstico quinquenal, eles falavam 40% de chances de que um ano nos próximos 5 anos, 2021 e 2025, seja ao menos 1,5 graus Celsius mais quente, e as chances aumentam com o tempo. E, finalmente, neste ano, nós chegamos à ideia de que há 50% de chance, não mais 24, não mais 40, mas agora 50% de chance de que a temperatura média anual atingirá temporariamente 1,5 graus Celsius acima do período pré-industrial, em ao menos um dos próximos 5 anos, né? E essa é a síntese dos resultados, últimos resultados da Organização Meteorológica Mundial. O aquecimento médio global superficial anual será de 1,1 a 1,7 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Portanto, nós podemos chegar, inclusive, a 1,7, é pouco provável, mas podemos chegar. Há 48% de chance de se exceder 1,5 graus Celsius pelo menos um ano, eles arredondaram para 50%, mas, na verdade, seria 48%. Terceiro ponto, 10% de chance de que a média desses próximos 5 anos ultrapasse esse limite, é pequena probabilidade, mas não está excluída, e há 93% de chance de que pelo menos um ano exceda o aquecimento de 2016, que foi o ano mais quente até agora. 93% também a chance de que a média dos próximos 5 anos seja maior do que a média dos últimos 5 anos. Um trabalho muito importante foi publicado na Nature em 2018, falava exatamente isso, né? O aquecimento global será mais rápido do que pensamos. Quer dizer, isso, na verdade, se referia ao relatório do IPCC, né? O relatório sobre 1,5 graus Celsius. Portanto, o que ele queria dizer seria mais rápido do que o IPCC pensa, né? E aqui mostra exatamente que, por várias razões, basicamente por 3 razões, eu não vou entrar aqui no mérito das questões, as projeções deles é que nós cruzemos 1,5 graus Celsius até 2030, como vocês percebem, contrariamente àquilo que se projetava no IPCC,
que falaria um cruzamento em 2040. Isso aqui não é tão importante, porque tanto faz se nós vamos cruzar 2030 e 2040, mas é claro que há uma evolução da percepção científica em relação ao ritmo do aquecimento global. Duas teses que eu quero simplesmente avançar como conclusão. A primeira eu parto de uma declaração, de uma entrevista que foi dada pelo Yves de Boer, né, que foi o secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Ele renunciou em 2009, na 15ª COP, porque foi muito catastrófica, foi muito mal sucedida, foi muito fracassada, e, portanto, ele renunciou. E em 2013 ele concedeu uma entrevista onde ele fala, a meu ver, uma frase que encerra uma grande sabedoria: a única via para que um acordo em 2015, ou seja, o Acordo de Paris, ele estava falando em 2013, a única via para que um acordo em 2015 possa conter o aquecimento global em 2 graus Celsius é desmantelar a economia global. Nós temos que shut down the whole global economy. Essa é a questão. Dentro de um sistema globalizado como aquele que nós temos hoje, não vejo nenhuma possibilidade, acho que poucas pessoas veem uma possibilidade de que nós contenhamos o aquecimento em 2 graus Celsius. Segunda tese: conter o aquecimento global supõe superar o axioma da soberania nacional absoluta. No meu entender, o Estado-nação se tornou uma estrutura disfuncional diante de ameaças socioambientais de natureza global. Ele não está habilitado a lidar com uma questão de natureza global. O arcabouço jurídico internacional vigente deve, portanto, recusar o axioma da soberania nacional absoluta em benefício de uma soberania nacional relativa. A soberania nacional deve cessar onde houver ameaça ao interesse comum. Basicamente era isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Marques. Acho que eu fiquei em 20 minutos. Né? Tá muito difícil ficar em 20 minutos, mas acho que eu consegui. Não, foi perfeito, perfeito. Eu só gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Quando nós colocamos essa questão toda dos números, e nós falamos em 2 graus de aquecimento, 3 graus de aquecimento, esse é um cálculo frio, matemático, né? Mas isso implica numa realidade para a população, principalmente a população mais vulnerável, né? E o senhor coloca aqui como saída para essa situação uma transformação do modelo econômico vigente, não é? Literal transformação, e também a relativização da soberania nacional, no sentido de que os problemas são globais e, portanto, devemos tomar medidas globais para solucionar. Diante do que disse o embaixador Rubens Barbosa, da perda de, eu diria, de capacidade de diálogo, de inserção das Nações Unidas nesse processo, como o senhor vê essa possibilidade de uma articulação que ela seja proativa? Ela seria possível através da economia? Ela seria possível através dos próprios países, do multilateralismo? Qual seria essa transformação, professor Luiz Marques? Bom, eu acho que os 2 grandes vetores, não é, da economia global, e que são exatamente também os 2 maiores motores das crises socioambientais, é o sistema energético e o sistema alimentar. Então, é claro que nós temos que transitar para fora do sistema energético atual, todo mundo sabe, exatamente isso que nos reúne aqui, mas também o sistema alimentar. Veja, o sistema alimentar hoje é responsável por mais ou menos 1/3 das emissões globais de gás de efeito estufa, de CO2, não de gás de efeito estufa. Não, perdão, de gás de efeito estufa. 1/3, portanto, não é pouco. E nós estamos vendo que o metano, exatamente, que é oriundo da atividade entérica do gado bovino, em cima do gado ruminante, é um fator muito fortemente crescente. Hoje, no caso do Brasil, nós temos mais gado bovino do que pessoas no Brasil, né? A população do gado bovino é de 220 milhões ou algo do gênero, segundo os últimos dados do IBGE, e nós temos aí 216, 214 milhões de pessoas. Então, é evidente que nós temos que sair desse sistema alimentar. É evidente que para que nós façamos isso, é preciso que haja uma remodelagem profunda, emergencial, da relação entre governantes e governados.
tá certo? Essa relação, seja ela no território nacional, seja ela em âmbito internacional. E eu acho que um dos elementos muito importantes é exatamente a questão da globalização, políticas. Então, nós temos que sair da globalização econômica e nós temos que caminhar para uma globalização política. Existe um famoso artigo 109 da Carta das Nações Unidas. Esse artigo 109 postula a possibilidade de uma reforma profunda da estrutura, da vigência, do regimento das Nações Unidas. E é claro que, bom, existe, portanto, essa cunha, digamos assim. Claro, eu estou falando formalmente, uma coisa é você ter alguma coisa escrita ali, outra coisa é você ter o poder para realizar aquilo. Mas você, pelo menos, tem um ponto de partida. Existe dentro da Organização Unida a possibilidade de se levantar a bandeira de uma reformulação das Nações Unidas, e eu acho que os países, um país como o Brasil, no caso de se o Lula for eleito, esperemos que seja, pode haver uma reconquista de um certo peso do Brasil no nível das negociações internacionais, e, no meu entender, a grande questão não seria o Brasil entrar no Conselho de Segurança Nacional, de Segurança da ONU, né? Ou seja, não se trata apenas de ampliar o Conselho de Segurança, mas de retirar do Conselho de Segurança da ONU o poder de veto e transferir esse poder de veto para a Assembleia Geral. É muito fácil falar isso na frente do computador, é um pouco mais difícil fazer isso na ONU, mas eu não vejo outra possibilidade senão exatamente transferir o poder decisório estratégico para a Assembleia Geral. Muito obrigado, professor Luiz Marques. De fato, o conceito de segurança mudou muito, né? A visão que nós temos hoje de segurança diante dos fatos é outra, né? Não podem comandar o mundo aqueles que detêm artefatos nucleares, mas sim todos os ameaçados por essa fase do antropoceno que atinge toda a humanidade, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos.